Ele disse: eu vejo 4, e o outro parece o Filho de Deus, de pé ao lado de sua testemunha. Deus sempre estará ao lado de sua testemunha. Amém. Você sabe que essa é a verdade. Deus fará distinção e se colocará ao lado dos que testemunham por ele. Certa vez havia um rapazinho chamado Davi. Ele saiu para levar algumas uvas passas para seus irmãos certo dia que estavam em guerra. E seu pai Jessé o enviou. Saul era o rei. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado. Uma vala no meio deles, com uma corrente de água fluindo. E como o diabo sempre faz, quando ele acha que está com a vantagem, irmão, ele realmente provoca. Então ele tinha um grande sujeito ali com cerca de 7 pés, ou 8 pés de altura, talvez um pouquinho mais, talvez 10 pés, enormes ombros, como a porta de um celeiro, grande lança e armadura. E ele se colocou ali, ele disse: agora vou lhes dizer o que faremos. Sou a testemunha aqui pelos filisteus. Vamos ter uma testemunha de lá, e que os exércitos não lutem, mas que nós saiamos e lutemos. E se eu o matar, então todos vocês nos servirão. Se ele me matar, então nós lhes serviremos. Veem como o diabo faz? Quando ele acha que está com a vantagem, ele se gaba, se jactancia e se comporta assim. Saul, com 7 pés, ele mesmo tinha medo de sair-lhe ao encontro. E os exércitos de Israel estavam derrotados lá nas encostas das colinas, observando o outro lado. Após algum tempo, ali vem um rapazinho andando por ali, pequeno, um rapazinho ruivo, não muito grande, um rapazinho magrinho de aparência delgada, mas ali havia algo pulsando sob aquela velha jaqueta de pele de ovelha que o restante deles não tinha. Ele chegou ali em cima e deu a seus irmãos algumas uvas passas e estava falando com eles sobre a guerra. Após algum tempo, este grande gigante saiu e vangloriou-se, exatamente na hora errada. Disse: quem virá para lutar conosco? E Davi disse: quem é este sujeito? Disse: vocês querem me dizer que deixarão este filisteu incircunciso ali de pé desafiar os exércitos do Deus vivo? Que tenhamos alguém ali que testemunhe dos poderes de Deus. Todos eles estavam com medo. Ele disse: eu irei. Eu gosto dessa coragem. Eu irei. Deixe-me lutar com ele. Ora, ele subiu. Eles o levaram até Saul e Saul disse: bem, aquele homem é guerreiro desde sua... Ora, ele tem sido guerreiro desde a sua juventude e você não é nada a não ser um jovem. Veja! Aleluia! Eu gosto disto bem aqui. Davi disse: veja, teu servo a Saul. O Senhor me permitiu matar um urso com esta funda. Ele me permitiu tirar um cabritinho da boca de um leão e matá-lo. Eu o agarrei pelas barbas e o tirei dele. Sou uma testemunha. Aleluia! Ele estava em algum lugar. Ele tinha visto algo. Ele tinha colocado o poder de Deus ao teste e ele era uma testemunha. Isso é o que precisamos hoje, é de mais coragem. Isso mesmo, sim, Senhor. Ele disse: sou testemunha daquilo sobre o que falo. Aleluia! É disto que a Igreja do Deus Vivo precisa hoje. É de testemunhas que já estiveram em lugares, viram coisas e sabem do que falam. Ele disse: sou testemunha do poder de Deus. Apareceu um urso para agarrar um cabritinho e eu o matei. Ele disse: um leão correu e agarrou outro. Eu o apanhei pelas barbas e o matei. Ele disse: e o Deus que me ajudou a matar o urso e o leão, não dará a ele muito mais este filisteu incircunciso nas minhas mãos? Aleluia! Nos dias quando dizem que os dias dos milagres passaram, quando dizem religião dos velhos tempos não pega mais, aquilo foi para o vovô e a vovó. Irmão, estou feliz nesta noite que existam algumas testemunhas da religião azul celeste do antiquado Espírito Santo que mata o pecado, que mata a própria natureza e os poderes do diabo que vieram através de Adão. E seu coração pode estar limpo. Aleluia! Oh, uma testemunha. Então, oh, que coisa! Dizem: oh, o povo é muito barulhento. Ora, eles têm algo com que regozijar. Claro, ouça, eu provarei a você que a religião da Bíblia sempre foi barulhenta. Sim, Deus disse a Jó, disse: onde tu estavas quando...
Já pensava que era um grande homem. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Alguém outro dia disse: Irmão Billy, o senhor ainda prega aquele novo tipo de religião que o irmão tem? Eu disse: Não, senhor, eu prego a religião mais antiga que já existiu e é a única que realmente existe e nela tem salvação. Um pouco daquilo, aquele novo tipo, disse. Nós não tínhamos aquilo aqui há alguns anos atrás. Eu disse: Deixe-me dizer-lhe, irmão, ela é mais velha do que o mundo. Isto é certo. Jó disse: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria? Milhões de anos antes da fundação do mundo. Amém. Oh, é isso mesmo. Testemunha. Agora, quando Arão, o grande sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, levando o sangue, eles tinham que vestir de certo modo. E ele tinha que andar de certa maneira. Ele tinha que ser uma pessoa para Deus. E ele tomava o sangue e seguia em frente. E nas bainhas de suas roupas, embaixo, havia um sino em uma romã. Um sino em uma romã. E ele tinha que andar de tal modo que aquilo tocasse: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Isso é que é santidade. E o motivo daquele sino bater na romã era por ser a única maneira através da qual eles sabiam que Deus não o havia matado. A única maneira pela qual eles sabiam que ele estava vivo quando ele estava lá atrás, eles podiam escutar e ouvir o sino, ouvir o barulho. Irmão, eu lhe digo, nós precisamos de algumas romãs e sinos batendo um no outro esta noite daquele modo, com brados de júbilo ao Senhor, como uma testemunha. Deus ainda vive e reina. Amém. Correto. Que tipo de testemunha? Como aquelas testemunhas que subiram no cenáculo ali em cima e receberam o batismo do Espírito Santo. Eles fizeram a romã e o sino se juntarem. Eles cambalearam como bêbados sob o impacto do Espírito Santo. Deus ainda tem testemunhas, e elas são a mesma coisa. Vós sereis minhas testemunhas deste poder em Jerusalém, Judéia, Samaria e Jeffersonville, Indiana. Amém. Aleluia. Observem. Davi disse: Vocês querem me dizer que aquele filisteu, em outras palavras, pagão, aquele homem que não, ou que é circuncisão, aquele homem lá com o Espírito Santo, com todos seus graus de DD, pode se levantar e desafiar o Deus vivo? Oh, que coisa! Como pode ele fazer isso? Disse: Ele é incircunciso. Agora somos circuncidados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nossa circuncisão. E você quer me dizer que você deixou estes doutores em divindade e PhD, DLD, ED duplo se colocarem ali e nos dizer que a religião dos velhos tempos não está certa? Quando o batismo do Espírito Santo prova que ela está correta, dizem: o povo não virá. Sim, eles virão. Amém. O velho João Batista, quando começou a pregar, ele foi o maior pregador de todas as eras. Ele era um homem muito simples. Ele foi para o deserto com a idade de 9 anos. Ele não obteve um grau de PhD, mas o que ele fez? Ele não saiu todo altivo ou sabendo a doxologia ou o credo dos apóstolos, mas ele era a testemunha de Deus. Quando ele saiu do deserto da Judéia, ele pregou o evangelho de tal maneira, com uma velha pele de ovelha enrolada ao seu redor, assim. Oh, que coisa! Mas ele agitou todas as regiões nos arredores de Jerusalém e Judéia e ao redor do Jordão. Por quê? Ele pregava a Cristo, não em uma questão histórica, mas em um evento presente, um fato do tempo presente. Aleluia! Hoje pregamos história ao redor do mundo todo e a ressurreição de Cristo. Mas, e você como indivíduo, no seu coração, tem ele ressuscitado em uma nova vida? A velha vida morreu? Davi disse: Vocês vão deixar aquele filisteu incircunciso ficar ali e dizer tais coisas? Ora, ele disse: Eu vou lutar com ele. Então, de repente, Saul disse: Bem, se você está decidido a ir, eu lhe darei minha armadura. Eu lhe darei meu escudo, meu capacete e a minha espada. Oh, que coisa! Ouçam! Quando o pequeno Davi pegou aquela enorme coisa, imagine,